Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Rony. Ó Deus, a palavra é tua. O Senhor é a palavra. O Senhor tem a palavra. O Senhor tem a revelação. O Senhor tem a direção para nós. Mas o Senhor usa pessoas para comunicar aquilo que o Senhor é, o Senhor quer e o Senhor faz. Assim seja na vida do Rony nessa manhã. Inspire teu filho. Tudo aquilo que já foi colocado no coração dele, que ele abra tão somente a boca e o Senhor comunique, o Espírito Santo comunique a cada um presente aquilo que o Senhor quer seguir falando conosco. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10. Hebreus, capítulo 8, verso 10. Está aqui também na versão revista atualizada. Vamos ler junto aqui? Olha para cá. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Vamos ler só a parte B. Só a parte B. Pode voltar ali. E eu serei. Muito bom dia. Eu sei que com muita expectativa a gente está nesses dias. Eu tenho certeza que esse tema, ser igreja, é um tema do coração de Deus. A gente vem falando no final do ano, perto do final do ano, e a gente entrou 2022 falando com muita clareza e propriedade sobre o reino, o governo de Jesus. E aí então Deus inspirou a gente, Deus inspirou e usou a vida do Samuel para puxar o tema ser igreja. E eu tenho certeza que falar da igreja, quando a gente começa a falar do propósito eterno, queima o nosso coração, a palavra queima o nosso coração. E quando a gente fala da igreja, como Jorge Mitian falou, é o resumo do propósito eterno. A palavra igreja, ser igreja, é o resumo. Quando Deus planejou uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele, resumindo o propósito eterno, é a igreja. A igreja é uma família, não são duas famílias, é uma só, de muitos e muitos filhos. A gente viu agora, não sei quem pôde ver, na Ucrânia, os irmãos num túnel, orando a Deus. Nossa família está lá, de muitos filhos semelhantes a Jesus, sendo aperfeiçoados, santificados, e isso para a glória do Pai, é a igreja. Quando a gente fala da igreja, a gente mexe conosco. E eu sei, particularmente falando, numa quinta-feira de ceia, eu falei isso aqui, e eu sei que nesse corpo de Cristo, nós, parte da igreja, nós temos uma graça de Deus que é clara, visível, palpável. Quando eu converso com várias pessoas, em vários ambientes, irmãos, às vezes pastores, em vários ambientes que eu estou e eu os ouço, e a gente começa a conversar e falar daquilo que a gente crê, dos valores que a gente crê. Muitos irmãos, último serviço agora, estava conversando com um pastor, e ele cuida da igreja Araruama,
E a gente conversando, e eu falando sobre algumas coisas que a gente tem vivido, e falando sobre a filiação, a paternidade espiritual com ele. E aí no outro serviço que foi o último, ele veio falar comigo, ele falou: Rony, Tinoco, me chama Tinoco, eu compartilhei sobre aquilo que você falou comigo lá entre nós, sobre a importância da gente ser pai, ser mãe na fé, da gente cuidar uns dos outros, viver uma igreja mais relacional, família. Enquanto o Bira estava ministrando, Deus me fez lembrar uma oração que eu fiz, uma experiência que eu tive com Deus. E eu comecei a me perguntar de um tempo, ouvindo alguns irmãos e vendo o que Deus está fazendo na vida deles, e enviando. A gente estava numa reunião de pastores, e o irmão estava relatando como Deus estava os enviando, como Deus estava falando e usando eles aqui na nação e fora da nação. E aí quando eu ouvi aquele relato, e eu pensei em tudo aquilo que a gente vive, que a gente tem, o depósito, a riqueza que nós temos, eu comecei a fazer uma oração para Deus. E eu perguntava assim: Pai, por que Tu que nos deu tanto, por que nós ainda não estamos mais espalhados por essa terra, para ser instrumentos de edificação de pessoas em outras localidades, em igrejas locais que precisam de suporte, apoio e de portas abertas? E aí eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, fala comigo, fala conosco, fala, eu compartilhei com Mariana, e a gente começou a orar sobre isso. Senhor, abre as portas mais, abre mais as portas, alarga as portas. Às vezes a gente vê irmãos preciosos, precisando de apoio, ajuda, e eu comecei a orar por isso. E aí, na época, teve a ordenação dos irmãos em Curitiba, os pastores, e aí o Samuel falou: Poxa, Rony, vamos comigo? Eu falei: é uma honra, vamos embora. E a gente foi, e eu lembro que lá no hotel, no café da manhã, eu comecei a orar por isso. Antes do café da manhã, Mariana falou: Amor, vamos tomar café? Eu falei: eu estou com uma carga aqui no coração, vou ficar orando mais um pouco e eu vou. E eu comecei a orar ali no quarto, falando com Deus isso. E aí, quando terminou, aí fui para o café da manhã logo no final, e teve uma reunião, e a gente sentou assim junto com o Franco, e aí sentamos assim em roda, e aí o Franco tinha um assunto para tratar, falar, mas ele começou assim: para você que está se perguntando por que nós não estamos ainda no mundo todo, eu vou te responder. E aí eu falei: Deus está me respondendo. Aí ele falou assim: existem elementos que vão à mesa com mais naturalidade, copos, pratos, garfos, que vai no dia a dia à mesa, vai e volta à mesa. Mas existe alguns jogos de jantar, talheres, porcelanas, que às vezes vem, né, é herança da mãe, que deu para a filha, que deu para outra filha. Essas vão em momentos e ocasiões especiais. E ele falou: o nosso pai é o dono da casa. Então guarda essa palavra no teu coração. Fica tranquilo, o nosso momento vai chegar. Por que eu estou falando isso aqui nessa manhã? Que enquanto o Bira estava compartilhando, Deus me lembrou essa experiência, falando exatamente comigo, que eu creio particularmente. Eu quero anunciar aqui isso em fé. Eu creio particularmente que essa conferência é como se fosse um estalar de Deus, algo da parte de Deus, que Deus vai seguir abrindo muitas outras portas para nós. Nós vamos em pouco tempo ouvir relatos de muitas outras localidades e outras cidades, porque eu creio que esse ano, 2022, iniciando o ano, praticamente com essa conferência, Deus está falando conosco. Deus vai curar pessoas nessa conferência. Você que um dia vibrou com Deus, andou com Deus com vibração, com alegria, cuidando de gente, e por algum tempo perdeu essa alegria, vibração, Deus vai te curar nesses dias. Por meio da palavra, por meio da música, da comunhão, do relacionamento, Deus vai curar você. Pessoas vão ouvir a voz de Deus novamente. O chamado de se desprender, como a manhã relatou,
Deus vai falar com você. Fique atento à voz de Deus, que Deus vai falar, Deus vai despertar, Deus vai dar visões, sonhos. Tudo nesse caminho de sermos igreja de Jesus. Na verdade, um povo ao qual pertencer é o tema que eu quero compartilhar nessa manhã. E tudo começa com a diferença em saber se eu entendo a igreja por entendimento teórico ou eu entendo a igreja por revelação. Eu lembro que ministrando para o irmão num grupo caseiro, falando sobre a igreja, e eu falando que a igreja não era prédio, a igreja era pessoas, era família de Deus. E várias experiências eu tive de ministrar, e no final, a pessoa se referir ao prédio como igreja. Porque, como Franco diz, entender a igreja é uma revelação. Há pessoas que ouvem e não entendem a igreja. Que o Espírito Santo nessa manhã possa seguir revelando para nós o que é a igreja, o valor dela, a importância dela. Como que a gente identifica se eu entendo a igreja por revelação ou é teoria? Pelo resultado, pelos frutos. É como você cuida da igreja, que vai expressar se você ama a igreja, se você entende a igreja. É como você serve. É assim que eu vou ver se realmente você entendeu a igreja. É como você se santifica por ela. Alguém que entendeu a igreja não vive numa prática de imoralidade e impureza. Porque como Jesus ele se santifica, por eles eu me santifico. Não é só por mim, é por eles também. Alguém que entende a igreja, ama, cuida, está aberto a conversar, a perdoar, a pedir perdão, protege a sua comunidade. Alguém que entende a igreja tem frutos práticos. Alguém que entende a igreja anuncia, porque sabe que é através da igreja que Deus reconcilia o mundo com Ele. Nenhuma instituição tem um poder que nós temos, o poder da reconciliação. É esse povo que nós somos, o povo, a igreja, é nesse povo que nós temos que ter esse senso de pertencimento. E esse primeiro tema, essa primeira parte, eu quero, com o objetivo, refutar primeiro o engano de alguém que quer Jesus, mas não quer a igreja. Como alguém diz, não, mas eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. E a segunda coisa, eu quero mostrar que nós crescemos pelo relacionamento. É no relacionamento uns com os outros que nós crescemos em amor. Ou seja, você e eu, se nós nos isolamos por ofensas, tristezas, desilusões, na verdade nós vamos minguar, nós vamos enfraquecer, nós vamos desanimar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 20 e 21, é certo que há membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Como pode alguém querer se relacionar com Jesus e não viver profundamente a comunhão? Como pode alguém achar que a vida da igreja é reunião, como uma música que na época Edi e outros irmãos comporam? A vida da igreja é mais do que reunião. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, eu quero falar sobre isso, a igreja como corpo. O que é ser membro? Porque eu entendo que essa palavra membro do corpo de Cristo, membro, perdeu seu valor ao longo do tempo. E quero também falar sobre a necessidade que nós temos da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, diz, Paulo falando,
Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. No livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren, ele usa uma frase, eu quero que você repita comigo, diz comigo assim: eu fui chamado para pertencer, não somente para crer. Agora fala para a pessoa do teu lado, você foi chamada para pertencer, não somente para crer. Fala para outra pessoa agora. Vamos voltar comigo lá na origem, lá no Gênesis. Gênesis 2:18. Deus estava com o homem no jardim, mas Deus usou uma expressão, nosso Pai: não é bom que o homem esteja. E aí Rafael, pastor do SEI, sempre usa essa expressão: o homem estava só. O homem estava só, Deus estava com o homem. Mas o próprio Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. Nós, na verdade, fomos criados para nos relacionarmos, fomos criados para viver em comunidade, fomos criados para viver em família. Sabe o que é interessante? Enquanto o Bira estava relatando aqui, eu estava falando com o primo ali: primo, sabe por que a pessoa volta de uma missão como essa, incendiado, renovado, fortalecido? Porque aqueles valores de Atos dos Apóstolos começam a acontecer. Todos os que creram tinham tudo, vendiam, compartilhavam, oravam juntos, perseveravam. Naturalmente, à medida que isso acontece, nós vivemos a igreja, naturalmente a multiplicação começa a acontecer. Eu lembro de um texto de João 10:9 que diz, Jesus falando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E aí Jesus fala: entrará, sairá e achará pastagens. Se a tua vida nessa manhã está sem pão, sem alimento, sem vibração, João 10:9, Jesus é a porta. Um dia nós entramos por Jesus, entramos no reino de Deus, se arrependendo dos nossos pecados, sendo batizado. Mas Jesus falou que achar pastagens, ou seja, alimento novo, pasto novo, renovação de alimento, vem quando você sai. Entrará por mim e sairá, no sentido de ir, de compartilhar, de proclamar. E aí ele diz: entrará e sairá e achará pastagens. Toda pessoa envolvida com alguma ação missionária, ela é vibrante. Você não vai ver uma pessoa do novo convertido, do novo discípulo, alguém de mais tempo de caminhada, tu não vai ver uma só que não é vibrante quando se envolve com missões. É uma promessa de Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos, fomos criados para expressar unidade. Há vários textos no Novo Testamento que Deus fez coisas juntos conosco. Fomos juntos, nos tornamos membros juntos do corpo, da cabeça, que é Jesus. Nós fomos reunidos, fomos juntamente edificados, nos tornamos membros uns dos outros, fomos feitos juntos, herdeiros de Deus. Quanta coisa da parte de Deus! Viveremos eternamente juntos, seremos arrebatados juntos. O propósito de Deus é vivermos em unidade. Essa é a vontade de Deus. O sentimento de Deus, quando alguém se levanta para ferir a unidade no corpo, é de abominação. Pensa nosso Pai abominando a atitude de alguém, sentindo a abominação. Ele falou: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Meu sentimento é abominação. Algumas coisas eu me aborreço, mas quando vai para ferir a unidade, o meu sentimento é de abominação, porque ferir o corpo de Cristo, macular o corpo de Cristo por meio
de fofocas, maledicências, calúnias, difamações, é atentar contra o propósito eterno. Quem somos nós, seres humanos? Que autoridade nós temos para dividir? Que autoridade nós temos para ir contra um projeto de Deus grande e poderoso? Segundo ponto, definindo membro. Essa palavra é de origem cristã, como pesquisou C.S. Lewis. Essa palavra nasceu no meio do cristianismo, mas hoje ela está esvaziada. Nós dizemos, fulano é membro, e aí essa expressão perdeu. Oferecemos às vezes desconto para os nossos membros. Nós nos relacionamos com os membros de uma forma onde cada membro não tem muita responsabilidade, dever. Nós vivemos na sociedade ocidental do direito do consumidor. Então nós acordamos de manhã como sociedade, nós queremos consumir e nós queremos o direito de consumir. E se alguém não oferece alguma coisa para nós, a gente busca os nossos direitos. E assim nós chegamos na vida da igreja, cobrando, exigindo, mas sem entender o que é ser membro. Para o entendimento apostólico de Paulo, ser membro significa um órgão vital e indispensável do corpo de Cristo. Ser membro significa alguém que é compromissado, está vinculado. Eu vou falar sobre isso. Ser membro do corpo de Cristo é alguém que entendeu. Irmãos, sinceramente, ainda não está claro para nós o que é ser membro do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque se estivesse revelado para nós e claro para nós, quando você chegasse num grupo caseiro, numa noite de quinta-feira, terça ou outro dia, e você chegasse lá e visse que aquela pessoa que está contigo toda semana não está, qual seria o teu papel? Se ser membro é ser indispensável, você não ia esperar o líder de um grupo caseiro para contactar essa pessoa, achando que é papel dele fazer isso. Se tivéssemos a revelação do que é ser membro, se alguém se ausentasse do grupo, todo o grupo estaria envolvido no resgate dessa pessoa. Não precisava ninguém dizer, fulano, vai lá visitar, vê o que está acontecendo, vamos lá. Se algo acontece a um membro, a palavra diz que se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. É um sentimento que permeia alguém que tem essa revelação do que é ser membro do corpo. Repete comigo: ser membro é ter uma função específica. Você e eu temos uma função específica no corpo. Sim, eu posso fazer alguma coisa que você faz, mas eu não posso fazer da maneira, com a graça, com o dom, com a habilidade que você faz. Você também não pode fazer com a graça que eu tenho. Cada um de nós, especificamente, temos uma função no corpo. Ah, mas se eu faltar lá, eu já vi gente dizer, não, mas a comunidade de vocês é muito grande. Eu gosto daquelas igreja pequena, que lá eu me sinto útil. Falta de revelação. Porque quem entende que é membro no corpo de Cristo, quanto mais cresce o número dos discípulos, é como se fosse mais você se torna responsável por filhos na fé, e mais você se preocupa. Paulo diz que o que pesava sobre ele todo dia era preocupação com a igreja, além de tudo que ele passava, acordava pensando na igreja. Em várias cartas que ele escreve, ele diz que ele ora pelaquela comunidade todos os dias. Você vê isso aos Romanos, você vê isso em outras cartas, ou seja, todo dia Paulo orava pelos Romanos, Paulo orava pelos Filipenses, Paulo orava todos os dias pela igreja. O que pesa sobre mim é a preocupação com as igrejas de Deus, uma carga. Ser membro, repete comigo, é estar bem vinculado.
Jorge Mitian, no assunto ingredientes para fazer a obra de Deus, Voreia, isso se tornou para a gente tão claro. No R do Voreia, o R, ele divide o R no relacionamento em 3 pontos: com mais velhos, em humildade, submissão, respeito; com iguais, em compromisso, mutualidade, humildade e sujeição mútua; e com mais novos, em responsabilidade, em cuidado. Pensa na tua vida agora. E ele diz que alguém saudável no corpo de Cristo está vivendo, interagindo nesses 3 níveis: com mais velhos, com iguais e com mais novos. Você se relaciona dessa forma. Ser membro é estar bem vinculado com os mais velhos. Ser membro é estar bem vinculado no nível de amizade. Não pode alguém que cuida de você, um pai na fé, uma mãe na fé, dar um bom testemunho teu no meio da igreja, e a pessoa que convive contigo no dia a dia, que é teu companheiro, não ter um bom testemunho teu. Alexandre falou uma coisa que eu achei interessante. Ele diz: às vezes o irmão dentro da casa conhece mais o outro irmão do que o pai, porque o pai às vezes sai, mas o irmão dorme no mesmo quarto. Então o irmão conhece o outro. Ó, papai falou tal coisa, aí ele ouve do pai: tá bom, pai, pode deixar. Ele entra dentro do quarto e ele fala: pô, papai falou isso comigo. E ali ele se revela, ele fala, ele se mostra para o irmão. Se você não tem um testemunho no teu relacionamento com iguais, pessoas que caminham contigo: ah não, mas eu tenho testemunho de quem cuida de mim, meus pastores. Mas você tem que ter testemunho dos iguais, e você tem que ter testemunho dos mais novos, se sentindo amado, amparado, eles se sentindo amparado. Temos que ter testemunho nesses 3 níveis. Ser membro é fazer parte do propósito eterno de Deus. Pensa que a igreja é o plano de Deus para o mundo. Pensa nisso. Você, resumidamente, nós somos o plano de Deus, o Criador, o Pai, Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus para o mundo passa por nós. A nossa autoridade, a nossa responsabilidade, nós temos algo que ninguém tem no mundo, que é o Espírito Santo. Temos o Espírito de Deus, falamos da parte de Deus, somos voz de Deus numa conversa, voz de Deus quando entramos numa casa, voz de Deus no nosso ambiente de trabalho. Nós somos parte desse propósito de Deus. E para isso, ser membro é amar a igreja e não usá-la. Há muitas pessoas que se relacionam com o corpo de Cristo o tempo todo, usando a igreja. O que eu posso me aproveitar da igreja? Pô, eu vi lá que no meio da igreja tem um pessoal lá que tem uma condição melhor, então vou me aproveitar. Não, eu vi lá no meio da igreja que tem um mecânico, então ele vai fazer de graça o conserto do meu carro. Muitas pessoas se relacionam com a igreja dessa forma. O que a igreja tem para me dar? Eu ouvi uma pessoa me dizer: não, eu vou me vincular no grupo que tiver uma salinha para as crianças. Ou seja, o entendimento dele é esse. Só que alguém que é membro, entende que é membro do corpo de Cristo, não quer usar a igreja. Ele ama a igreja, ele dá tempo à igreja. Quantas vezes nós vemos em chamados ao serviço, coisas práticas. Irmãos, precisamos de gente para alguma coisa, seja qualquer coisa. Se alguém acionou, é porque tem uma necessidade. E quantas vezes nós vemos a dificuldade de juntar pessoas para algum serviço, seja ele qual for. Nós estamos aqui reunidos, quando nós sairmos por essas portas, serviços estão acontecendo, tem crianças andando, tem crianças às vezes fazendo coisas, e às vezes nós ficamos no desespero, para alguém olhar com esse olhar de que ama a igreja, que é o meu ambiente, é a minha casa. Então o meu olhar precisa ser esse olhar, um olhar de envolvimento, um olhar de compromisso,
Não, só quem trabalha na estrutura tem que ter essa responsabilidade. Isso é falta de revelação do que é ser membro do corpo de Cristo. Ser membro é aliviar a carga uns dos outros. Eu não posso deixar um irmão sobrecarregado por alguma coisa. Mas não é o dia da minha escala. Mas não é hoje a minha escala, mas eu estou vendo meu irmão sobrecarregado. Ser membro, em última análise, é ter identificação. Eu lembro de uma família que veio conversar comigo, e a gente estava no meio de um trato pastoral com eles, conversando sobre alguns pecados ocultos que ele tinha. E a gente ia tratar a questão, e a gente começou então a conversar e pastorear a situação, e ele percebeu, na verdade, que aquilo ia redundar em humildade, em reconhecimento, em pedido de perdão, em confissão de pecados. E aí ele usou uma expressão comigo, ele falou: Rony, sabe o que eu creio? Eu estou pensando em reunir em outro grupo. Eu falei: por quê? Porque eu creio na unidade da igreja. A igreja é uma só, então onde eu estiver, eu sou parte da igreja. Isso parece até um discurso espiritual, mas é um discurso carnal. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que dispôs no corpo de Cristo e fez e levantou. Aos Efésios, Paulo fala que foi Jesus que levantou pessoas no corpo de Cristo. É Ele que dispõe a gente no corpo de Cristo. Agora pensa, se um membro do teu corpo, se a mão esquerda pensa assim: eu não estou adaptada ao meu antebraço esquerdo, e aí eu quero mudar de lugar. Mas você nasceu aqui, está plantado, vinculado, tem história, está aqui. Não, mas eu quero agora ir para o lado direito, eu quero ser mão direita. Eu lembro de um irmão que foi falar comigo e ele usou uma expressão, depois de uma conversa nossa, ele disse: eu amo vocês, mas eu estou indo embora. E eu ouvi aquela expressão, eu falei: tudo bem, você é livre, mas não conjuga amor com ir embora. Eu não consigo entender. Eu amo vocês, mas eu quero ir embora. E eu falo: desculpa, ou você ama, ou você quer ir embora. Não tem como você andar com as duas coisas. E ele passou um tempo longe, e depois ele voltou e ele falou: Rony, aquela palavra ficou na minha mente. Como posso dizer que eu amo e dizer que eu vou embora? Ser membro é estar identificado. Quantas vezes nós vemos pessoas, órfãos espirituais, transeuntes, deambulando, como diz um amigo Walter, andando, perdido, sem vínculo, sem pastoreio, sem relacionamento. Ser membro é ter identificação. E em terceiro e último ponto, quero falar da necessidade que nós temos da igreja. Repete comigo: a igreja me revela identidade. A igreja me identifica como discípulo. É no relacionamento que nós somos identificados. João 13:35 diz exatamente isso, que nós vamos ser reconhecidos discípulos de Jesus Cristo se nós amarmos uns aos outros. Como pode alguém dizer eu sou um discípulo e não faz parte de um grupo de discípulos? Pode alguém dizer que é bombeiro e não faz parte do corpo de bombeiros? Pode alguém dizer que é jogador de futebol e não faz parte de um time? A igreja é que nos identifica realmente se somos ou não discípulos. É a igreja que nos retira desse isolamento egoísta. Olha para cá, a igreja é um laboratório. Uma vez conversando com o irmão, ele falou para mim assim: Rony,
Eu estou magoado porque eu estava desviado, ausente, e eu cheguei na reunião pública lá, e eu encontrei um camarada, que em vez dele falar comigo, ele falou: né, você está aí nessa vida, né, quando que tu vai se arrepender, rapá? Ele falou: Rony, eu estava afastado. Mas a igreja é esse lugar, onde João, o apóstolo, diz que tem filhinhos, que não sabem às vezes se relacionar, que não tem paciência, que não tem maturidade, tem jovens e tem pais. É a igreja, é o lugar onde você vai se relacionar, você vai ser tocado, tocada, você vai ter irmãos de vários níveis e maturidade, e isso nos retira desse egoísmo. Nós começamos a ser tocados, começamos a nos abrir. Eu lembro que logo assim que eu casei, primo estava começando a caminhada, já estava cooperando com os jovens, e ele falava para mim: Rony, rapaz, o que eu aprendi desde novo era isso: o que é teu, o que é dos outros, é dos outros. Não pega o que é dos outros e também não empresta assim o que é teu. E eu lembro que na época eu casei, eu falei: poxa, primo, a gente conversou e eu falei: pô, primo, tem como você me emprestar o carro? Era um Golzinho branco, que ele andava para baixo e para cima. Ele falou: Rony, eu vou exercitar o contrário do que eu aprendi, que o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Como que nós, compartilhando, repartindo, emprestando e cuidando daquilo que nós emprestamos. Eu lembro de um ensino que era interessante, muito forte entre nós, que à medida que a gente foi multiplicando, foi acontecendo essa vida da igreja natural. E aí surgiu um assunto, Samuel escreveu um assunto: praticando a justiça, que era assunto, dizia o seguinte: cuide bem das coisas dos outros. Resumidamente, cuide bem. Às vezes a gente ia na casa dos irmãos e entender que você vai na casa e quando você sai, você deixa tudo limpo. E quando você pega um carro emprestado, você deixa com mais combustível. E você deixa limpo, mais limpo do que estava. É sempre cuidando, melhor do que você recebeu. A igreja é esse lugar de compartilharmos. A igreja coopera com a nossa maturidade. Efésios 4,16 diz que à medida que a gente vai realizando o trabalho, o corpo vai crescendo, cada um fazendo a sua parte, o corpo vai crescendo. Quando alguém diz: eu vejo Jesus em você, Rony, sabe o que eu lembro? Eu lembro dos meus irmãos mais velhos. Esse dia um irmão falou comigo: Rony, eu tenho visto Jesus na tua família, tenho sido edificado pela tua família. E eu respondi para ele: é um irmão mais velho que eu falei para ele: sabe qual é a realidade? Eu devo isso a você e aos outros irmãos que são mais velhos que eu, porque quando eu cheguei, Deus me deu a oportunidade de me relacionar com irmãos mais velhos, em idade e em maturidade. E eu cheguei, eu comecei a aprender o que fazer e o que não fazer. Olhava os erros e falava: poxa, isso eu não posso fazer. E olhava os acertos, eu falei: isso eu posso copiar, eu tenho que copiar, eu tenho que aplicar isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Quando alguém vê Jesus em nós, isso é por causa que Deus usa a igreja. É a mão de fora que a gente usa a expressão. Se alguém disser para você: eu vejo Jesus, e você se lembra de quem cuida de você, se lembra de quem pastoreia de você, quem guia você, quem guarda você, quem ora por você. Nós só crescemos fruto dessa cooperação também da igreja. É na igreja que nós vivemos as mutualidades bíblicas, mais de 50 vezes no Novo Testamento. Como podemos viver isolados, amar uns aos outros, edificar, orar, servir, compartilhar? É na igreja que nós assumimos essas responsabilidades, que nos tornamos responsáveis. Quer ver alguém começar a amadurecer na fé? Começa a delegar a ele a missão de cuidar de alguém. Ele vai chegar cedo, ele vai sair tarde, ele vai servir de todas as formas, ele vai usar o recurso dele, o dinheiro dele.
Quando nós nos relacionamos, nós amadurecemos. É na igreja que nós somos aperfeiçoados. Quantas vezes nós encontramos pessoas na vida da igreja que dão trabalho? Já viu aquele irmão, irmã? Amigo se escolhe, mas irmão não se escolhe. E de repente você está lá no meio da comunidade, lá se relacionando, no meio do grupo caseiro, de repente chega alguém muito diferente de você, pensando muito diferente de você, agindo muito diferente de você, e você começa a falar: poxa, se fosse eu não faria isso. É na igreja que nós vivemos e somos protegidos. A igreja nos protege da queda. Quantas vezes nós, por causa do isolamento, estava conversando essa semana com uma pessoa e ela foi se isolando, e isso é um sintoma. Começa a se isolar da reunião pública, do grupo caseiro. Isso já é um indício de alguma coisa. E ela estava falando o caminho que ela tinha tomado, o caminho perdido que ela tinha tomado, e ela estava envergonhada, mas entende que começou numa erosão do isolamento. Eu creio que nessa manhã Deus quer reacender esse entendimento de igreja em nós. Você pode fechar os teus olhos. Quero terminar essa primeira parte orando. Orando a Deus, mas eu quero que você saia para esse intervalo com uma pergunta dentro de você. Teu nível de envolvimento no corpo demonstra que você ama a igreja do Senhor? Teu nível de entrega demonstra hoje na prática, não é no passado, é hoje, demonstra o teu amor, o teu comprometimento com a igreja. Pai, nós nessa manhã queremos nos aquietar e nos avaliar diante de Ti. Fala conosco, guia-nos em nome de Jesus. Fala profundamente ao nosso coração e mostra-nos a Tua vontade nesses dias. Dá-nos a coragem necessária de retomarmos a essência da igreja, da vida em comunidade, para a glória e exaltação do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode acompanhar com a gente, pode colocar o slide. Nessa segunda parte, cultivando a comunidade, eu quero falar de aspectos mais práticos da vida da igreja, para a gente viver. Atos capítulo 2, verso 42. Eu creio que Deus vai falar com a gente nesse aspecto prático dos nossos relacionamentos. O texto diz, repete comigo, vamos lá, repete não, vamos lá, vamos ler juntos, né? 1, 2, 3. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Normalmente nós damos ênfase à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Mas eu quero dar ênfase à palavra e perseveravam. Uma das características de uma comunidade que cultiva o relacionamento é essa capacidade de perseverar. Pensa aí, pensa você nessa manhã, o quanto que você já precisou perseverar. Perseverar para continuar, para seguir no relacionamento, seguir junto, caminhar. E perseveravam. E aí ele vai falando em que eles perseveravam.
Na verdade, a gente tem que estar preparado para a gente se relacionar com pessoas reais e não pessoas ideais. Queremos ser ideal. E eu quero falar um pouco sobre isso. Que viver a vida da igreja exige de nós um compromisso, que é profundo, que é verdadeiro. Nós não podemos acreditar que nós podemos iniciar novos relacionamentos com outros irmãos e anular alguns irmãos no nosso coração. Tenho percebido na vida da igreja, às vezes, que algumas pessoas, por causa dos conflitos relacionais, os conflitos, que é esse túnel que nos leva para a intimidade. Só alguém que passa pelo túnel do conflito e reage corretamente vai chegar numa intimidade verdadeira. Quantas vezes nós nos conflitamos com os nossos pais, quantas vezes nos conflitamos com pessoas iguais a nós e às vezes com nossos filhos. Quantas vezes nós tivemos, eu particularmente tive que pedir perdão por alguma prática, por alguma atitude que feriu meus irmãos. E a gente sentou e conversou e eu vi meu pecado. E eu precisei me arrepender e dar nome ao meu pecado e reconhecer. Quantas vezes nós fazemos isso na vida da igreja? E isso faz parte. Precisamos entender que o conflito relacional vai acontecer. Se não aconteceu, se prepare. Você vai se relacionar com gente que é real e gente que vai te ferir, que não vai suprir aquela expectativa que você tinha e que você também vai ferir. Quando eu recebi um irmão, o Walter, na vida da igreja, a gente convivendo junto no quartel, eu fazendo a integração dele, fraternal, e eu falava para ele repetidas vezes: Walter, se prepara, porque eu vou errar contigo. Pode se preparar, não fica achando que eu, como pastor do rebanho, eu quero ser ideal, mas eu sou real, então se prepare que eu vou errar contigo. E teve um momento que eu errei com ele, e ele falou: Rony, foi tão importante você ter falado isso comigo lá atrás, que isso, eu olhei para você como uma pessoa real, e eu me preparei para em algum momento você errar. Quanto mais nós temos intimidade, mais há os conflitos. Sinônimo de maturidade é exatamente você passar pelo conflito e você chegar num nível de intimidade maior que você tinha. Mas a nossa tentação é a gente anular. Eu tenho falado com os irmãos o seguinte: não anule pessoas na tua vida. Na vida da igreja, vi pessoas dizendo assim: pô, eu não estou legal andando com fulano, sei lá, não estou legal, mas esse não estou legal é porque já atritou, porque já teve algo por resolver. E aí a pessoa fala assim: pô, estou querendo andar com fulano. E aí você começa então a adicionar alguma pessoa no teu relacionamento, na tua vida. E adicionar pessoas é bom, é agradável a Deus. Mas eu tenho dito para as pessoas: mas nunca substitua pessoas nos teus relacionamentos. Sempre adicione. Não, se eu vim com fulano até aqui, me relacionando, tendo comunhão, e aconteceu alguma coisa aqui, e ainda não conseguimos resolver a altura, e se eu tiver que receber a cooperação de alguém para tratar isso aqui que ficou, eu quero, mas eu não quero jamais anular o que está aqui. Eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa manhã sobre isso. Pensa aí. Nós, no nosso amor, muitas vezes, no amor de Deus que é incondicional, nós sabemos que Lucas 6,32, Jesus falou: se amais os que vos amam, qual é a recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. A verdade é que muitas vezes nosso amor no meio da igreja, no meio do grupo, no meio do relacionamento, é um amor condicional. Não, eu estou contigo. Pô, eu gosto de fulano, me identifico com o ciclano, vamos chamar fulano aqui em casa? Porque ambas as partes
demonstra amor um pelo outro, e aí fica fácil o relacionamento. Mas o Senhor quer, com esse tema, ser igreja, nos levar para um amor que é incondicional. Você não me trata como eu te trato, mas eu vou continuar te tratando com esse amor. Um dia, lendo o texto de 2 Coríntios 12:15, se puder colocar aí, esse texto se abriu uma revelação para mim, e eu olhei para mim e eu falei, misericórdia, estou longe desse amor, preciso me arrepender tanto. 2 Coríntios 12:15. Esse texto revelou para mim, no relacionamento com os irmãos, no meio de uma crise minha, se revelou para mim, eu de boa vontade me gastarei. Às vezes nós nos gastamos nos nossos relacionamentos quando queremos, de boa vontade. Paulo fala, eu de boa vontade me gastarei. Mas ele segue, e ainda me deixarei gastar. E aí Deus falou comigo, você às vezes de boa vontade você se gasta, quando você está de boa vontade. Mas e quando você não está de boa vontade, você se deixa gastar? E eu fui confrontado por essa palavra. Quando temos vontade de reunir, reunimos. Quando temos vontade de estar junto, estamos juntos. Quando temos vontade de comunhão, temos comunhão. Mas Paulo está falando, tem horas que não é de boa vontade. Mas é imaturidade. É agradando ao Pai. É entendendo a família. E aí ele diz, se mais vos amo, serei menos amado. Aqui esse amor incondicional para mim é o ponto mais profundo da Escritura. Que uma coisa é você amar alguém incondicionalmente, que essa pessoa tu sabe que já não te ama. E você começa a amá-la e ela não está demonstrando nada por você. Nenhuma reciprocidade contigo. Isso já é um amor incondicional. Mas Paulo está falando de uma grandeza que é inversamente proporcional. Ele está dizendo o seguinte, cada dia que passa, Coríntios, eu sou mais apaixonado por vocês, eu tenho mais saudade, vontade de ver, vontade de receber, vontade de ir, vontade de conversar, vontade de viajar junto, de fazer coisas junto com vocês. Só que o amor de vocês, cada dia que passa, menos tem vontade de estar comigo, menos tem vontade de se relacionar, menos tem vontade de me ver, menos tem vontade de comer comigo, de me ouvir, de me considerar. Esse nível de amor é um amor mais profundo, que ainda que alguém que um dia te amou, um dia correspondeu um relacionamento contigo, cuidou de você com vibração, pode ser alguém mais velho na fé, a pessoa um dia te tratou de uma maneira diferente, cuidou, e em algum momento isso começa a diminuir da parte dela. Paulo está dizendo, eu amo vocês mais, e eu estou sendo menos amado. Mas a gente conhece o coração daquele homem, pelo Espírito, que ainda que isso acontecesse, ele seguia. Foi para a igreja de Corinto que ele escreveu para mim o texto mais profundo sobre o amor, 1 Coríntios 13, virou música no Brasil, para uma igreja que amava-o menos cada vez mais, como esposa. Essa é a tua relação com o teu marido, ainda que você me ame menos, meu amor. O tempo passa, e aquele romance, e aquela atenção, e aquele carinho, não está para mim, eu vou seguir te amando mais. Vai crescer o meu amor por você, porque eu entendi o que é amor incondicional. A verdade é que, com relação à realidade dos conflitos, Deus não quer. Deus não quer que haja conflitos. 1 de Pedro 4,8 diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso, no original grego, constante, uns para com os outros. Tende ágape, amor de Deus, constante, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Deus não quer
conflitos no meio da igreja. Não é a vontade do nosso Pai. Não é a vontade do nosso Pai que alguém fira alguém, que alguém se feche o coração para alguém. Não é a vontade. Não é a vontade de Deus. Mas isso acontece. E aconteceu entre homens de Deus. Paulo, um apóstolo, um homem de Deus, e Barnabé, aquela referência de amor. Eu penso, particularmente lendo a palavra, que me relacionar com Barnabé devia ser maravilhoso. Um homem que acreditava nas pessoas, independente do que as pessoas diziam, das circunstâncias, foi atrás de Paulo, depois vai atrás de João Marcos, reprovado no meio da missão, na segunda missão, e vai Barnabé atrás dele. E esse homem que vê graça na igreja, era uma igreja nova, mas ele chega de Jerusalém, Antioquia, e fica apaixonado pela igreja e pensa, quem é que pode cuidar comigo dessa igreja? E vai buscar Paulo. Foi entre esses dois homens, dois ícones no Novo Testamento, que aconteceu um conflito. Atos capítulo 15, verso 36 a 40. Alguns dias depois, presta atenção o que aconteceu. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vamos voltar lá, fazer uma supervisão onde a gente compartilhou. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Aquele João que na primeira viagem parou no meio do caminho, largou eles e foi embora. Barnabé, com esse coração, queria levar João. Falou, não, vamos levar João. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Há momentos no nosso relacionamento que nós começamos a ver que o nosso companheiro faz alguma coisa que não é justa conosco. Não é justo. Barnabé, não é justo a gente fazer isso. A gente vai levar João. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Isso aqui foi uma das maiores perdas do Novo Testamento. Paulo e Barnabé se separando. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Esse texto aqui não é uma justificativa para a gente dizer, se Paulo e Barnabé ficaram nesse nível, então é normal. Não é normal. Pode ser comum, pode acontecer, mas normal não. Nesse momento aqui está claro que a atitude de Paulo não foi uma atitude que agradou a Deus. Deus, na verdade, usa os conflitos entre nós. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Logo naquela essência da igreja relacional, dois irmãos que presidiam com a carga apostólica, não era a vontade de Deus, mas Deus usa para nos aperfeiçoar. Já em 2 Timóteo, Paulo preso, no capítulo 4, verso 11, Paulo diz a Timóteo, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aquele garoto lá, que naquele momento eu rotulei ele, e eu falei, não dá para ele não me traz ele. Ele me é útil. Ele não é só útil para o ministério, porque ele seguiu no relacionamento com Pedro. Pedro chama Marcos de filho na fé, nas cartas de Pedro. Mas Paulo reconhece, Marcos, escritor do evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito, foi Marcos. Dali, Lucas, João e Mateus seguiram aquela linha de Marcos. Deus usa os conflitos para nos aperfeiçoar. Se você está vivendo conflitos no meio da igreja, tem vivido no meio o teu tempo de caminhada, você ou viveu isso,
Eu não consigo entender, e eu penso isso, que na balança da nossa vida, a história tem que valer mais do que os fatos presentes. Quando eu começo a pensar no meu relacionamento com Deus, com os irmãos, com o meu chamado, eu tenho essa prática. Quando eu estou em qualquer nível de tentação, eu boto na balança. Tá, mas o que eu vivi até aqui? E a minha história? E o que eu vivi, quanto eu recebi? Muitas vezes eu começo a escrever o quanto eu recebi da parte dos irmãos. Quanto? Tal dia recebi isso, tal dia recebi isso. Aconteceu isso na minha vida, meus irmãos estavam. Aconteceu isso na minha vida, o Senhor estava. Aconteceu isso. E aí, quando eu começo a botar na balança, misericórdia, eu falo, meu Deus, eu sou devedor eterno dele e dos meus irmãos. Eu tenho que andar de joelho agradecendo pelos meus irmãos, pelo cuidado, pelos anos de investimento, por acreditar. Na verdade, eu digo, eu sou fruto de alguém que acreditou, de irmãos que acreditaram. Não, a gente acredita na graça de Deus na tua vida. Minha vida, com certeza, ministerialmente seria dada ao fracasso, mas um dia Deus acreditou. E um dia irmãos acreditaram. E eu só tenho uma coisa, eu tenho uma dívida. Eu sou devedor dos meus irmãos. Para que a gente possa viver uma comunidade profunda e verdadeira, e eu quero bater rapidamente alguns pontos, para que a gente possa criar como pacto dentro do nosso coração. E isso vai fazer a gente viver essa comunidade verdadeira, não um encontro de grupo caseiro semanal superficial, não, algo profundo, algo real, algo intenso do coração, que as pessoas me conhecem de verdade, e eu conheço meus irmãos de verdade, é um vínculo verdadeiro. É o Espírito Santo que produz esse compromisso. Quero falar de pactos que são fundamentais para cultivar a nossa comunidade. Primeiro digo que isso é só por meio do Espírito Santo. Efésios 4:3, Jamê falando sobre isso, diz que quem operou a unidade no corpo de Cristo foi o Espírito. E o texto diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E lá na frente, se eu não me engano, 15 ou 16, ele diz, até que cheguemos à unidade da fé. Paulo está falando de uma unidade que é base, que é a unidade do Espírito. É base. E a gente precisa caminhar até que a gente creia da mesma forma. A unidade da fé é pensar da mesma forma. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, que faleis todos a mesma coisa e tenhais a mesma disposição mental. Isso é unidade de fé. Mas, enquanto estamos caminhando a unidade da fé, quando começamos a olhar as coisas e pensar e agir da mesma forma, biblicamente, em unidade, temos que preservar a unidade do Espírito. Preservar, não, aqui foi o Espírito que fez. A gente ainda está no crescimento para a unidade da fé, mas o Espírito fez. E aqui eu vou me esforçar. Se Paulo fala de esforço, é que precisa de esforço para preservar a unidade do Espírito, esforçando-vos diligentemente. É esforço com diligência. É o Espírito que produz esse desejo em nós, mas isso vem através das nossas escolhas. Quem se esforça não é o Espírito, quem se esforça somos nós. E eu quero começar pelo primeiro pacto que você tem que ter com pessoas, que é a igreja, seja no grupo caseiro, seja no discipulado, seja nos relacionamentos de amizade, com teus pastores, com quem você cuida. Primeiro pacto é o pacto da sinceridade. Repete comigo, sinceridade. Repete de novo, sinceridade. Efésios 4:15. Tem como botar esse texto aí? Eu quero com calma
Já foi? Mas seguindo a verdade, o original dá a entender também falar, falando, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha para cá, somente a verdade produz crescimento. Você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa que, eu sei que é mais fácil às vezes a gente ficar em silêncio, é muito mais fácil você pensar e não querer falar, para não atritar, para não criar essa... Nós normalmente sabemos o que dizer às pessoas. Não, eu sei que para fulano de tal eu deveria falar isso, mas muitas vezes nosso relacionamento é sabotado pelo medo, o medo de falar a verdade. Mas se eu falar isso que eu estou pensando, o que vai dar para mim? Mas se eu falar isso, como que vai ficar o nosso relacionamento? Mas se eu tocar esse assunto, como que vai ser? E por causa disso, muitos relacionamentos deixam de viver uma intimidade, uma profundidade, justamente porque nós começamos a fazer cálculo para falar a verdade. Se eu falar isso, se eu for sincero, eu sei onde isso vai dar. E aí, aos poucos, criamos relacionamentos superficiais. Paramos de sentir a saudade uns dos outros, fruto da falta da verdade. Salomão diz em Provérbios 28, 23, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Você ter a coragem de falar para alguém em amor, ser sincero no relacionamento, isso vai produzir e vai cultivar um ambiente verdadeiro da igreja. Pensa aí se você tem alguma coisa para falar. Quero te dizer que o medo, nosso medo gera superficialidade. O medo gera fuga. Tive medo, Adão falou, e me escondi. O medo te faz fugir do relacionamento, fugir da verdade. Nenhuma verdadeira comunhão será verdadeira se não for em franqueza. Seja isso no casamento, seja isso numa amizade, seja isso no meio da igreja. Nada vai ser verdadeiro e vai ser sustentado pelo longo dos anos se não for em verdade. Quando nós passamos pelos conflitos e nós seguimos de maneira correta, se relacionando, se abrindo, falando, compartilhando, nós passamos a ser uma comunidade mais forte, mais verdadeira, mais intensa. Mas também quero te dizer que ser franco não é licença para você dizer o que quer na hora que quer, do jeito que você quer. Não é grosseria. Eclesiastes 3 fala de tempo. Há tempo para tudo. Às vezes no primeiro momento você vai falar e você fere, porque nossas palavras impensadas às vezes deixam ferida nos nossos irmãos. Mas Deus tem nos chamado a exatamente isso. Até na hora de repreender, Paulo ensina a Timóteo, repreende ao homem idoso como um pai. Repreende a uma mulher mais velha como a mãe. Repreende a uma pessoa da tua idade como o teu irmão. Pessoa da tua idade como tua irmã. Ou seja, fale a verdade em respeito. Se você deseja de verdade ser igreja, você precisa ter esse pacto dentro do teu coração. Em amor, em respeito, ser sincero. Segundo pacto é o pacto da humildade. Humildade, eu entendo que é a capacidade de reconhecer que você não pode sozinho. Não pode e não consegue nada sozinho. Você precisa de ajuda.
Quantas vezes no nosso relacionamento, nós, por causa do orgulho, nós quebramos a comunhão. Esses dias vi Mariana e eu louvei a Deus, numa conversa com os irmãos, Mariana falou, no meio da conversa, Mariana falou, eu quero pedir perdão. E eu falei, amor, eu não estou vendo que você tem necessidade de pedir perdão, mas ela falou, eu quero. Porque a gente fere pessoas, a gente fere relacionamentos. E eu preciso pedir perdão, e ela foi pedir perdão. E como foi importante aquela atitude de reconhecer. Pacto da humildade. Deus, na verdade, se opõe ao nosso orgulho. Se você está se relacionando com alguém no corpo, e você está orgulhoso, não vai dar o braço a torcer, não porque eu estou certo, que é minha opinião. Você precisa colocar isso dentro do teu coração nessa manhã. É a vontade do Espírito em nós, sermos humildes e reconhecermos. Terceiro pacto é o pacto da cortesia. Tito 3:2 fala da necessidade de sermos corteses. Essa capacidade de respeitar uns aos outros, essa capacidade de compreender uns aos outros. Quero te dizer que no nosso relacionamento como igreja, você e eu vamos encontrar pessoas difíceis. E sabe qual é a verdade? Você e eu somos pessoas difíceis. Nós somos difíceis. Temos as nossas manias, nossas vontades. Fomos criados de formas diferentes, por pessoas diferentes. E quando começamos a conviver, começa. É difícil. Mas há a necessidade de você ser cortês. A necessidade de você aceitar alguém. Não estou falando de você não falar a verdade, como a gente falou, ser sincero, ser humilde, mas também ser cortês. No sentido de se abrir, no sentido de procurar olhar para a pessoa, não pelo comportamento que ela está demonstrando naquele momento, mas olha para a vida dela, olha para o histórico de vida dela, olha o que ela está passando. Às vezes o que ela te falou foi no meio do momento difícil da vida dela, ela teve um comportamento contigo, e você então vai rotular essa pessoa e dizer, não, com esse aqui eu não quero mais relacionamento. Falou comigo, me magoou, me entristeceu. Olha, procura se colocar no lugar dessa pessoa. Esse ambiente da cortesia vai deixar a pessoa ficar à vontade contigo, porque ela vai se abrir com você sem medo, ela vai falar tudo para você sem medo. Penúltimo pacto, o pacto da confiança, que é então você ouvir a pessoa e você não abrir a vida da pessoa que ela abriu o coração contigo para outras pessoas que não podem ser parte do problema. Como eu vou abrir uma questão que a pessoa abriu comigo e confiou em mim? Como eu vou abrir para alguém sem falar com ela? Fulano, você está abrindo isso para mim, isso é sério, isso é importante. Eu preciso de ajuda. E eu quero pedir ajuda a alguém com mais maturidade, que possa ajudar a gente. Mas eu estou te informando isso. Você não vai se sentir traído quando alguém vier conversar contigo, porque você deu autorização para ela. Nós precisamos gerar uns nos outros essa confiança, esse ambiente onde a pessoa vai abrir o coração. Não estou falando com isso de um pacto de confidência, que é não, ó, eu vou te contar aqui, mas não conta para ninguém. Você tem que dizer para ela, se eu ver você num caminho de morte e eu tiver que chamar algum especialista para te ajudar, eu preciso fazer, que entre você se sentir confortável e seguro, ou morto, eu prefiro que em algum momento haja um conflito ali inicial, mas eu proteja a tua vida. Mas a pessoa, nós precisamos ter esse pacto entre nós, e isso fala da ética, a ética no relacionamento. E o último pacto é o pacto da constância, a constância de querer permanecer junto, de falar, eu quero seguir me relacionando contigo, eu quero seguir com você,
Eu sei que na nossa história já teve problemas, mas eu quero seguir contigo. Eu sei que a gente já teve atritos. Eu sei que a gente não está essa coisa toda que a gente vinha vivendo e que viveu lá atrás, mas você faz parte da minha vida. Como disse um irmão, eu fui edificado com aquilo, no momento difícil da vida dele, ele falou, eu fui pegar as fotos da minha vida, e eu só vi os irmãos. Não tem como, a lembrança, a história, não tem como eu cortar isso. Eu preciso voltar, preciso me realiançar, preciso procurar. Olha, eu vou falar uma coisa, e eu tenho certeza disso, isso não precisa ser uma revelação do Espírito. Há entre nós aqui muitos que em algum momento fechou o coração para pessoas que teve história forte e verdadeira, que por causa da forma, do atrito, isso feriu você também feriu a pessoa, e o relacionamento não é mais o mesmo como era. Deus, isso não precisa de revelação, Deus quer que a gente nessa manhã seja igreja, seja corpo. Pensa aí na tua vida, de verdade, de maneira prática, eu recomendo cada um de nós, para nós sentarmos nos nossos relacionamentos e reavaliarmos esses pactos. Pacto de sinceridade, ser sincero, ser humilde, pacto da confiança, pacto da cortesia, e esse último, a capacidade de continuar. Eu não vou deixar de congregar, eu não vou deixar de manter essa greia, essa reunião que está contigo, eu não vou deixar. Eu não vou, não importa o que aconteceu, nós temos uma aliança, eu não vou deixar. Eu vou fazer o que for necessário para ir, para retomar o relacionamento, para retomar a história, para retomar. Eu sei que isso não faz bem a você, não agrada ao Espírito. Comunhão de verdade é algo raro, mas é maravilhoso. Eu termino com esse texto de 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Cultivar a comunidade exige comprometimento. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus? Agora é hora de deixar o orgulho. É hora de deixar as razões. E é hora de ser sondado pelo Senhor. Ser sondado pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nessa manhã, fala aos nossos corações. Fala profundamente. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar nessa manhã, Pai, alianças sendo restauradas, histórias sendo reescritas. Ainda que as páginas em branco vieram ao longo do livro, que é a vida, pelo poder do Teu Espírito, Pai, segue escrevendo histórias que são lindas, que são referência, que são edificantes. Ó Pai, pelo Teu Espírito, não por força ou violência, mas vai falando profundamente aos corações. Sejam atritos familiares, atritos fraternais, em que níveis forem, com pastores,
com líderes, com discipuladores, com filhos na fé, com amigos, companheiros. Fala nessa manhã, Pai. Dá-nos a coragem de querermos ver as nossas histórias fortes. Sabemos, Pai, que os dias que vêm serão dias difíceis. Só uma comunidade forte, com pactos bem definidos, vão poder viver os dias que se sucedem. Com os nossos olhos em Cristo.